Se apresenta baita bot sira pesquisa o tipo ação classe-nia liu sehari liu konabat técnico sira recolha dados instrumento no ita seharemos konaba insight hal teste ba validade dadosnya ini madala bara kita confusão então ita bot sira bel hari dete ne ita então ihane entrevista ne bain ita usa ihane ia pesquisação classe ita halo manoring naing nebe hanoring ia classe nebe sai tarjeto baitani ação os entrevista sirnema ita bele ita nurar pesquisador bel heta informação sira baseia ba título usi pesquisa ida nebe ita hakara katu harehe neba ia escola refere entrevista acontece date quando ita la usa ita ne classe rasika ita ne nurar pesquisador date no empresta classe rumah atau aplica ita ne ação. Então, se quando lá precisa, se quando precisa, ita precisa. Segundo, quando ita halo entrevista nini instrumento, maka pergunta entrevista. Ita tem que preparar pergunta sira, pesquisador mak pesquisador prepara pergunta sira, nebe sai hane sanggiau, ida atau conversa ho manorinai. Exemplo ita hari ba tambah ita la usa classe ne tambah ita la hatene classe ne saida ma acontece helaran então ita bel husu pergunta sira hanesa ne sa dificuldade ma kita bot enfrenta durante hanoring lição fração bele conta itu ang mai ami então ho pergunta idane ita bel hatene ona situação rumah ne be acontece a classe tu irmai instrumento seda método selok ne be ita usa ma teste. Então ihane teste ne hau koko faheba parte rua teste ida nebe ita bele kuliah det kona teoria então ihane dalabara kita usa hodi sukat conhecimento então ita bele fo pergunta escrita basira quando ita usa teste ida ne ita to hatene labar sine conhecimento então teste ne ita bele usa pergunta escrita sira mabe ihamos teste selok nebe ita bele pratica. Então ihane ita sila fo pergunta basira ita manoring tambah ita ne ita tu sukat nini habilidade ita la precisa halo pergunta escrita ita husus sira tu demonstra depois ita avalia ka manoring ka pesquisador avalia então ia teste rua ida nemak dalabara ka ita foti ihane ba ia pesquisação classe. Então ita hari ia preteste neba ni ita halo molok ação pesquisador bel halo teste diagnosa bela teoria bela prática depende ba atu sukat ni habilidade kan ini conhecimento pois atu sukat kanorin ser ni conhecimento manorin ida tem que utiliza instrumento ida preteste ne ho pergunta sira pergunta preteste. Depois, atu sukat nini habilidade ita la usa na pergunta sira. Escrita ita la usa, mas ita usa de checklist sira. Atu ita bele hare, ita bele avalia. Saida maka kanorin serni demonstra. Então instrumento ne ita usa ne diferente. Quando ia teoria maka ita usa pergunta preteste. Quando ia prática ne ita la usa na pergunta, mas ita usa checklist. Ni instrumento makne. Então ihatan teste ne ihatan post teste mas bahira remata ona siklo ida mak kita pesquisador se halo teste hori sukat dala rumah balong bele kada ação mabe dala barak liu ita usane iha depois de siklo ida remata então ita halo teste escrita nemos nafati ita nafati usa instrumento sira hanesan pergunta escrita ba teoria no checklist ka grelha observação ka Bocerne hotu ba atu sukat nini habilidade ka ba prática rumah. Depois ihatang método selok ka técnico selok ne beta usa mak observação. Então ihane observação iha rua. Pesquisador observa processo kanorin sernia no manorin nain selok observa pesquisador bahira implementação. Então ita hari hene ba katak ia observação ni ia rua observação ida manorin pesquisador nerasik bakanorin no ida seluk
kolega maluk pesquisador ka manorin selo ka manorin naing disiplina nerasi ka professor da turma ita bolu hanesane nyamak observa fali ita pesquisador. Então ita precisa usa grelha rua. Grelha ida ba manorin no grelha ida ba kanorin. Então ia observação método ka técnico nebe ita usa maka observação nini instrumento maka ita hanba ia grelha observação rua. Grelha observação ba manorin no grelha observação ba kanorin. Ihane itari hane ba los ihane iha grelha rua grelha observação ba kanorin no grelha observação ba manorin. Ida nema kita bolu de instrumento ba observaçãonya. Depois método badala tolo maka documentação. E a documentação dala bara kita usa câmera, mas bem a material selo nebe tabel usa nesse livro, batil selo nebe precisa. Então pesquisador mos prepara instrumento sira hanesan câmera, telefônica, gravador sira atau halo gravação e evidência hodi claro liutang ka ha claro liutang informação nebe ita hakarak buka. Documentação sira nebe hanesan foto sira, livro, kasasan sira nebe sai hanesan foco ba itane pesquisa. No itane pesquisa ita precisa atu ha força itania observação no mos teste buat sasan sira nebe kiana. Então documentação ne atu ha força. Ikus itahari hane ba wahira itahari hoton prepara hoton técnico sira o instrumento sira técnico recolha dados sira instrumento sira ita precisa hari atu insa ita bel teste ne validade ne atu teste validade dala bara kita usa triangulação sira por exemplo método triangulação triangulação ba tempo e hane ba ma kita bel hatene kata atu retan dados ne be credível ita bel hanaruk tempo. Por exemplo, se cari que ciclo ida ação dala tolo maxidal resolve, itabele aumenta tan ação ida e ciclo ida nelaran ka itabele aumenta tan ciclo hat ke ciclo 5 depende ba saida mak kita enfrenta atau tempo ni itabele aumenta tan cari semana ida itabel tau ba semana rua cari kita semana rua itabel tau ba semana tolo mas be hareba situação ni be ita enfrenta. Nema kita bolu dihan triangulação ba tempo ka ita hanaruk tempo tamba ita sidau ketan informação nebe ita precisa. Então ita hanaruk para ita bele hetan informação nebe ita buka. Pois segundo triangulação ba fonte. Fonte ne ita hari haneba ia ita bele recolha informação ne claro liutan usi emanai rua ka nain tolo ka barak liutan dia liutan. Então ia ação classe ita bele hetan informação sira usi manori nain selo, usi kanori, usi liderança da escola, usi educação. Fonte ne label single ka ema ida det label usi det manori ne rasik kanori ne rasik det daruma ita lari ku ho ita ne informação. Mas be ita tem que buka fonte sida ne be barak liutan para ita bel heta informação ne claro. Então itania be itania dados ser ne válido do ne. Depois ikus ita usa triangulação ba método. Então ihane ita label usaret metode ida. Por exemplo, ha usaret um teste. Ne dalam rumah la credibilidade. Então ita precisa usar metode sira kahormalu sira hanesan teste, documentação, observação. No belemos halo entrevista tang, ita belemos halo tang buat celuk nebe, bele suporta ita atu hetan dados nebe válido. Então teste validade ne ita halo para atu ita hetan dados ser nebe kredibel ne kata los no ita ema beli usa hanisa informação formal ida. Então buat sirak ni hotu ita bolu naran diang método triangulação. No ikus liu ita diang kata ke pesquisação classe ni ita beli haro resumo ba valor avaliação sira porcentagem no apresenta tabela no progresso importante sira husi mudança ne be ita halo liu se ação ida. Então wahire ita halo ação classe ni ita tenki hatene kata buat ne be ita halo ni iha duni progresso ka halo duni mudança. Então atau halo mudança ne precisa hari ni esforço sira precisa hari buat sirak ne be ke ita bele sahanesan ponto ida ne be ita bele hetan husi itania pesquisa ida ne. Tam sekarang telah halo mudança ida ne ita label dihan kata kita ne ação classe ne ita dihan kata pesquisa bain kan pesquisa ne be o tipo sira hanesan analisa det. Então ihane ita tem que halo mudança.